Bom, pessoal, tudo bem? Comecei a gravação aqui da aula, tá? Já vou até mostrar a minha camiseta para vocês, como eu sempre mostro. Hoje eu estou com a camiseta do PU. Bom, acredito que esteja projetando aqui a imagem para vocês, tá? Estou fazendo a apresentação da minha aula. Só vou colocar em modo tela cheia aqui para a gente conseguir enxergar bem certinho, tá bom? Meu computador é meio a lenha, né? Então tem que esperar um pouco. Bom, pessoal, vamos lá. Bem-vindo a todos novamente, a todos, a todas. Esse é um curso de introdução à economia. Essa é a primeira aula assíncrona que estamos fazendo. A aula da semana passada foi síncrona, né? Foi uma apresentação minha do curso, como que vai ser, as regras, né? Plano de ensino, tudo certinho. Então agora é a nossa primeira aula assíncrona, que é de conteúdo especificamente dito, né? Eu sou o professor Darcy Neto e sou professor nessa Universidade Federal Rural da Amazônia, tá bom? Aula 1, a biblioteca que eu estou utilizando o Ankill, tá? Eu já tinha com vocês, já tinha apresentado no ensino, tá? Esse aqui, ó, esse livro, eu tenho a 8ª edição, tá? Vocês acham que tem a 6ª edição, essa aqui é a 8ª, é o que eu tenho, tá? Assim, de uma edição para outra não muda muita coisa não, tá? Mas eu estou seguindo esse aqui porque o livro físico é melhor, né, para utilizar. Então, tá, vamos lá. Bom, vou falar para vocês um resumo do conteúdo, né, do que vai ser da aula de hoje. A aula de hoje eu vou falar sobre 2 capítulos introdutórios do livro, que vai ser o primeiro capítulo, são os 10 princípios de economia, e o segundo capítulo ele fala um pouco de método científico, um pouco de hipóteses, um pouco de modelos econômicos. Eu vou falar de 2 modelos para vocês, e a diferença da microeconomia para a macroeconomia, tá? É uma aula bem introdutória, mas ao mesmo tempo é uma aula cheia de conteúdo, cheio de palavras que vocês não conhecem, cheio de conceitos importantes para a gente no curso inteiro, tudo bem? Eu vou pausadamente, eu vou explicando o conteúdo, tá? Se precisar pausar o vídeo, pausa o vídeo, faz as suas anotações. Quem depois da aula for direto para os fichamentos, faz o fichamento do capítulo 1 e do capítulo 2 já no seu caderno, você já vai estudando, tá? Bom, esse aqui é para você que viu o tema da aula de hoje, né? Se você tiver numa dessas 2 situações, calma, toma um café para acordar e não precisa ficar desesperado, porque vai ser uma aula tranquila, tá? Eu vou explicar da melhor maneira que eu conseguir explicar para vocês o conteúdo, e é um conteúdo introdutório, a gente está falando do primeiro e do segundo capítulo ainda, tudo bem? Bom, eu vou fazer uma breve introdução, né, do que vem antes do conteúdo propriamente dito, antes dos 10 princípios da economia. A gente fala um pouco sobre o que é economia, né? A palavra economia vem do grego oikonomos, eu não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. E pode ser entendida como aquele que administra um lar, tá? Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos, né? A gente sabe que a sociedade como um todo, nós como sociedade, temos desejos infinitos, só que nós temos recursos escassos de bens e serviços, tá? Então a gente não pode ter tudo o que a gente quer, nem a gente como indivíduo, nem a gente como sociedade. Então a gente tem que saber administrar isso, tá? Por isso que é aquele que administra um lar. O nosso lar, no caso, é a nossa economia, é o nosso país, tudo bem? Bom, sabendo disso, né, sabendo desse conceito que eu trouxe para vocês agora, do que é a economia, vamos ver um pouco dos princípios, né, da economia. Eu detalhei um princípio de cada vez aqui para ir bem tranquilo com vocês, tudo bem? Bom, o meu áudio do computador está no máximo aqui, então se tiver problema de me ouvir, alguma coisa assim, eu vou ter que ver depois da gravação, não tem jeito. Bom, antes de eu entrar nos princípios propriamente dito, os princípios estão divididos em 3 grandes blocos, tá? O primeiro bloco é como as pessoas tomam decisões, que englobam os 4 primeiros princípios, 1, 2, 3 e 4. O segundo grande bloco é como as pessoas interagem, que engloba os princípios 5, 6 e 7. E o último grande bloco é como a economia funciona, que engloba o princípio 8, 9 e 10. Tudo bem? Então, dica de novo.
vai assistindo o vídeo, vai pausando o vídeo, vai anotando no seu caderno, tá bom? Vai copiando o slide, é como se eu estivesse passando uma aula no quadro para vocês, tudo bem? Bom, primeiro bloco, né, onde começa até o princípio 4, como as pessoas tomam decisões. Princípio 1, qual que é o primeiro princípio da economia? As pessoas enfrentam trade-offs. Essa é a primeira pergunta que você vai fazer, mas o que é trade-off, né? Bom, eu já defini ali embaixo. Trade-offs são escolhas conflitantes que o indivíduo tem que tomar. Se você está assistindo essa aula, nesse momento, você está abrindo mão de ver um filme, você está abrindo mão de virar youtuber, você está abrindo mão de dormir, você está abrindo mão de N outras coisas, porque você escolheu estar na aula aqui agora, tá bom? Trade-off é a escolha de uma ação que acarreta em abrir mão de outras infinitas possibilidades. Então, você está aqui comigo assistindo essa aula, significa que você está abrindo mão de N outras coisas na sua vida que você poderia estar fazendo nesse mesmo momento. Tudo bem? Por exemplo, estudar mais horas ou dormir mais horas. Eu coloquei uma escolha de dois, só de dois lados, tá? Para facilitar. Você tem a possibilidade, você tem um tempo, né? Você tem prova semana que vem, daqui a 2 semanas, enfim. Aí você se depara com um trade-off. Eu estudo mais ou eu durmo mais? O que eu quero? Entendeu? São escolhas conflitantes. Se você estuda mais, significa que você vai dormir menos, mas você tem uma prova. Se você escolher dormir mais, significa que você vai estar mais bem descansado, mas você vai estudar menos. E você tem uma prova. Então, assim, tudo são escolhas na vida, né? Escolhas conflitantes acontecem a todo momento, na nossa vida inteira, o dia inteiro, e às vezes a gente nem se dá conta. Tudo bem? Bom, segundo princípio. O custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. O que é isso? Bom, como as pessoas enfrentam trade-offs, que eu já falei no conceito anterior, a tomada de decisões exige comparar o custo e o benefício das possibilidades alternativas de ação. Por exemplo, fazer faculdade. Qual que é o benefício de fazer faculdade? Enriquecimento intelectual e melhores possibilidades de arrumar um emprego bom. Tá? Quais são os custos de fazer uma faculdade? Moradia, se você não estuda na cidade que você nasceu, né? Alimentação, livro, tempo, né? Então, assim, é aquela relação de custo-benefício que você tem. De um lado você tem o benefício de fazer uma faculdade, mas de um lado você tem os custos de fazer uma faculdade, né? Enquanto o primeiro conceito fala do trade-off, fala só da sua escolha, olha, eu estou fazendo isso, então eu estou abrindo mão de outras coisas. Esse é o trade-off. Aqui é o caso de custo de oportunidade. É aquilo que devemos abrir mão para obter alguma outra coisa. Então, se você está assistindo aula aqui comigo, você está abrindo mão de dormir, por exemplo, entendeu? Aqui já é o custo de oportunidade. Então, o que você está fazendo aqui? Qual é o benefício de você assistir minha aula? Você está em dia com o conteúdo, você está na faculdade, né? Possibilidade melhor de emprego, vai aprender mais sobre economia. Qual que é o custo de você estar aqui assistindo a minha aula hoje? Olha, você ainda não tomou banho, você ainda não jantou hoje, você chegou do trabalho e veio assistir aula direto. Ah, você está morrendo de sono porque você não dorme há 3 dias seguidos, entendeu? Então, o custo de oportunidade é esse do princípio 2, qual é o custo de você estar assistindo essa aula hoje? O custo não estou dormindo, não estou tomando banho, não estou me alimentando, não estou indo na casa da minha mãe visitar, enfim, esse é o custo que você tem para estar aqui hoje, né? Então, o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obter. Se você deixou de fazer alguma coisa para assistir a minha aula hoje, esse é o custo de oportunidade, entendeu? O custo que você tem para assistir a minha aula, que você escolheu assistir a minha aula, é o que você deixou de fazer. Tudo bem? Esse é o segundo princípio. Bom, terceiro princípio. As pessoas são racionais e pensam na margem. Opa, calma aí, vamos entender isso. Os economistas presumem que as pessoas são racionais. Tá? Aí você pensa assim, é óbvio que as pessoas são racionais. Bom, tudo bem, pode até ser óbvio, mas a gente trabalha com modelagem, a gente adota hipóteses, que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, a hipótese, a premissa básica que a gente adota é que as pessoas são racionais. O que é uma pessoa racional, né? Qual que é a definição da racionalidade do indivíduo?
Uma pessoa racional faz o melhor para alcançar os seus objetivos de uma forma sistemática e objetiva, conforme as oportunidades disponíveis. E a gente pensa nisso como racionalidade, né? Ela está agindo de uma forma racional, no sentido de ela tem um objetivo, ela tem que fazer alguma coisa para chegar nele, e é isso, né? Vocês são do curso de administração, do curso de contabilidade, do curso de economia. Vocês são racionais no sentido de, ó, você está fazendo esse curso porque você quer se formar, você quer ser um profissional na área, você quer um emprego na área, então você está focado e objetivo naquele propósito, tá? Então você é racional, né? Você está aqui assistindo aula e você não está jogando bola porque você tem esse objetivo em mente, você quer se formar no ensino superior, tudo bem? Bom, o que é pensar na margem? É o segundo ponto, né? As pessoas são racionais e pensam na margem. As pessoas são racionais, eu já expliquei. Mas as pessoas pensam na margem. O que isso significa, né? Pensar na margem são os pequenos ajustes incrementais em um plano de ação existente, em que pessoas racionais tomam decisões comparando benefícios marginais com custos marginais. Exemplo, contratar um funcionário para maximizar a produção. O que acontece? Tem uma empresa, ela produz papel. A empresa faz um cálculo lá e ela vê que se ela contratar mais um funcionário na linha de produção dela, ela vai conseguir aumentar a produção em 10%. Estou dando um exemplo básico só para vocês entenderem, tá? Então, esse foi um incremento, né? Esse foi o pensar na margem. A administração da empresa fez um cálculo e chegou assim, olha, a gente calculou aqui que se a gente contratar mais um funcionário, a gente aumenta a produção em 10%. Então, isso é pensar na margem, né? É você fazer um pequeno incremento em alguma ação pré-estabelecida e você conseguir um resultado maior, tá? Maior que você já tem, né? Então, quando você... As pessoas racionais, elas tomam as decisões comparando benefícios marginais, qual é a vantagem que você vai ter marginalmente ali, com os custos marginais. O que você precisou fazer? Eu precisei contratar um funcionário. Esse é meu custo marginal. Qual que é o seu benefício marginal? Minha produção aumentou em 10%. Então, um pequeno incremento que eu fiz de custo marginal, você conseguiu expandir a sua produção, você maximizou a sua produção, né? Então, vocês aqui na aula hoje, vocês estão aqui, imagino eu, suponho eu e espero eu que vocês estejam sentados na frente do computador, sentado numa mesa, com o caderno de vocês na mão e escrevendo tudo que eu estou falando, copiando um assunto aqui que está no slide, pausando o vídeo, tudo certinho, tá? Qual que é o custo de você fazer isso? Talvez a aula vai ser mais demorada. Em vez de você ficar aqui 1 hora assistindo a aula, talvez você vai ficar 1 hora e meia, porque você foi pausando o vídeo e foi copiando o conteúdo e foi copiando o que eu fui falando também, tá? Então, esse é o custo marginal. Esse é o incremento que você deu para a qualidade da sua aula, para a qualidade da aula que você está assistindo. Você está pausando o vídeo e anotando o conteúdo, tá? Mas qual que é o seu benefício marginal? Bom, você está pausando o vídeo, você está anotando o conteúdo, você está prestando mais atenção naquele assunto. Então, provavelmente vai chegar na hora da prova, você vai se sair melhor, porque você está mais bem preparado no conteúdo. Diferentemente de um cara que sentou na frente do computador, ou que ficou deitado com o celular na mão, assistindo o vídeo e acelerando o vídeo para ele passar mais rápido. Tá? Você teve um custo maior, você tem um custo na margem que você estava focado na aula, estudando com qualidade, copiando a matéria, pausando o meu vídeo. Só que você vai ter um benefício marginal maior também, né? O seu benefício marginal é que, na média, vai ser esperado que você vai sair melhor na prova, porque você está mais bem preparado. Tudo bem? Deu para entender o conceito de custo marginal, benefício marginal e o princípio 3, que as pessoas são racionais e pensam na margem? Tá, qualquer dúvida, manda e-mail, a gente tem todo aquele mecanismo para tirar a dúvida do conteúdo. Tudo bem? Vamos lá. Princípio 4. As pessoas reagem a incentivos. Isso é fácil, né? Incentivo é algo que induz a pessoa em agir. Como as pessoas racionais tomam decisões comparando custos e benefícios, elas respondem a incentivos. Só que assim, você pode pensar assim, bom, pessoas reagem a incentivos, né? Se ela é racional ou não, isso não importa agora, né? Agora aqui, pessoas reagem a incentivo. Um exemplo para vocês do princípio 4. Excesso de velocidade no trânsito. Aqui tem um incentivo contrário, né? Tem um incentivo para você não exceder o limite de velocidade. Se você exceder o limite de velocidade, o que acontece? Você toma uma multa.
E o que acontece? Você perde ponto na sua carteira e você paga, né? Sai dinheiro do seu bolso e você perde ponto na sua habilitação. Então, você tem um incentivo a não ultrapassar a velocidade naquela via, entendeu? Aqui eu dei um incentivo, aqui eu dei um exemplo de um incentivo contrário, né? Do que era para você não fazer. Mas tem infinitos incentivos que você pode pensar, né? Um incentivo de você estar aqui assistindo aula, porque daqui a algum tempo você vai se formar na sua área e vai pegar seu certificado de diploma de ensino superior, tá? Isso é um incentivo. Para que você está aqui assistindo minha aula agora? Porque você quer se formar, o seu incentivo é esse. Você quer ser um administrador, você quer ser um contador, você quer ser um economista, você quer ter aquela formação superior. Esse é o seu incentivo, tá? Então, a gente reage a incentivo. A gente está aqui assistindo aula hoje, eu estou aqui dando aula para vocês estão aqui sentados na frente do computador, porque vocês estão reagindo a um incentivo. Qual é o incentivo? Ir bem na prova, passar na matéria, fazer a disciplina e se formar. Esse é o incentivo. Tudo bem? Bom, agora entra na segunda parte, no segundo bloco lá dos três grandes blocos que eu disse, que agora é como as pessoas interagem entre si, tá bom? Princípio 5. Qual que é o princípio 5? O comércio pode ser bom para todos. Aí um exemplo basiquinho. Estados Unidos e China são concorrentes comerciais. Faz tempo já, né? Entretanto, não existe não é igual um jogo de futebol, um ganha, um perde, né? Não existe isso. Os Estados Unidos ganhou, a China perdeu, a China ganhou, os Estados Unidos perdeu. Não existe isso no comércio, né? O comércio entre dois países, por exemplo, pode funcionar bem para ambas as partes e ambas as partes vai sair ganhando, tá? O comércio permite que as pessoas se especializem no que são melhores e as pessoas podem comprar uma variedade de bens e serviços a um custo menor. Eu dei um exemplo aqui para ilustrar isso para vocês de como que a vida seria sem o comércio, tá? Viver completamente isolado, sem comércio e vizinhos. O que você vai fazer? Você vai ter que plantar sua própria comida, você vai ter que fazer o seu tecido, você vai ter que fazer a sua roupa, sabe? Então, assim, imagina o tanto de coisa que você ia ter que fazer para viver um dia, né? Normalmente, como a gente vive hoje. Né? Então, a gente precisa do comércio. E o comércio funciona. E o comércio é bem para todos, tá? Então, assim, viver completamente isolado, sem comércio, sem vizinho, imagina o trabalho que você ia ter para fazer roupa, plantar sua própria comida, plantar, colher e cozinhar, né? Então, assim, uma série de coisas. Construir a sua própria casa, né? Então, esse é o princípio 5, que o comércio é bom para todos, né? Não é um time de futebol que um lado vai ganhar e um vai perder obrigatoriamente, tá bom? Bom, sexto princípio. Os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Por quê? Vamos voltar um pouquinho na história econômica agora. Existia uma premissa de que um planejador central, um cara lá no poder, era a autoridade do governo na melhor posição para alocar recursos escassos da economia, tá? Decidindo quanto e como tudo será produzido. Isso na prática funciona? Não, né? Acho que a decisão de produção é a da empresa, né? Uma empresa de papel, ela produz 10 alguma coisa, alguma unidade de medida, ela produz 10, mas mês que vem ela vai ter que produzir 20, porque 10 não atendeu a demanda daquele mercado naquele momento, né? Aí o cara lá, no governo lá, ele que vai decidir para a empresa quanto que a empresa vai produzir? Não, né? Então, assim, essa premissa de planejador central não existe mais, né? A gente sabe que o mercado ele é uma boa maneira de organização da atividade econômica. Cada empresa sabe o que tem que produzir, tá? Nas economias de mercado, as decisões do planejador central foram substituídas pelas decisões de milhões de empresas e famílias, né? Um processo descentralizado para tomar as decisões. Leia o box do livro lá no livro de vocês, desse do Mankiw que eu mostrei aqui no início da aula, que ele tem um box embaixo desse princípio, ele fala sobre Adam Smith e a mão invisível. O Adam Smith escreveu lá A Riqueza das Nações, e ele fala da mão invisível do mercado, que o mercado se autorregula, ele fala dessas coisas, né? E tem um box bem pequenininho para vocês dar uma lida, só para agregar conhecimento mesmo, para vocês entenderem melhor sobre o princípio 6, tá? Bom, vamos lá. Princípio 7. Às vezes os governos podem melhorar os resultados do mercado. Quando eu falei no princípio 6 de Adam Smith, a mão invisível, e que
a premissa de um planejador central não funciona, eu ainda estou convicto nisso. A premissa de um cara lá no poder para decidir o que todo mundo vai fazer não funciona de fato. Mas isso não significa que você não precise de um governo, tá? Ah, vamos colocar tudo para o mercado decidir. Não, você tem que ter um governo ali. Tem que existir alguma centralização, tá? Pelo menos para regular, pelo menos para controlar o que é feito, né? Então, o princípio 7 é justamente isso. Às vezes, os governos podem melhorar os resultados do mercado. Por quê? Porque existe falha de mercado, porque existe externalidade. O mercado sozinho não é capaz de suprir as necessidades da população, entendeu? Então, vamos lá. Se a mão invisível regula o mercado, por que precisamos do governo? É isso que eu estou dizendo, né? Porque o governo precisa garantir o cumprimento das regras e incentivar os mercados. Ah, o governo baixou o imposto da geladeira para produzir mais geladeira. Ah, o governo baixou o IPI do carro para vender mais carro. Então, assim, existe uma série de mecanismos que o governo pode fazer para ajudar o mercado. Ele não está decidindo o que vai ser produzido e quanto vai ser produzido, isso não cabe a ele. Mas ele está ajudando, olha, precisa aquecer esse mercado de carro, de produção de carro que está baixo, está fraco. Estão querendo sair do país porque não está vendendo. Opa, vamos reduzir o IPI, vamos incentivar, vamos dar subsídio, tá? Para quê? Para que aquele mercado se aqueça novamente, tá? Então, às vezes, os governos podem melhorar os resultados do mercado, né? Por quê? Porque existe a premissa básica que existem falhas no mercado e o mercado, por si só, não consegue suprir todas as necessidades da população, tá bom? Exemplo, o direito de propriedade garante punição a quem roubar o bem do outro. Imagina se não tivesse o governo, se fosse o mercado controlando tudo, né? Aí um cara faz uma plantação, aí chega o vizinho dele, vai lá e rouba a plantação dele e vende. Se não tiver governo, vira oba-oba, né? Vira a festa da uva. Como que ele vai, para quem que ele vai reclamar que roubaram a produção dele, né? Então, assim, tem que existir governo, né, gente? E outro caso que eu disse aqui, também existem as externalidades que causam as falhas de mercado. Tudo que está em negrito no meio do texto são conceitos novos, tá? Então, pause o vídeo, anota. Externalidade, eu vou dar exemplo aqui, você vai escrever. Falha de mercado, vou dar um exemplo, você vai escrever, tá? Depois da minha aula, lá, sei lá, amanhã, você vai pegar o capítulo 1 e o 2 do livro e vai ler o capítulo 1 e o 2 do livro, porque você já assistiu a minha aula, então você vai entender melhor o que está escrito nos 2 primeiros capítulos, porque você já viu a minha aula aqui, tá bom? Externalidade. Bom, externalidade, o nome já fala, são coisas externas que podem prejudicar ou beneficiar as pessoas, tá? Então, eu dei um exemplo de uma externalidade positiva. A luz do poste. Foi você que pediu a luz do poste? Não. A prefeitura colocou a luz do poste na frente da sua casa para você? Não. É para todo mundo, né? Mas a luz do poste que está ali, não foi você que pediu, não foi você que comprou com o seu dinheiro, colocou o poste ali, e a prefeitura não colocou aquele poste ali para você exclusivamente. A luz do poste tá bom para você, porque a sua rua está iluminada? Tá. Tá bom pro seu vizinho? Tá. Tá bom pro cara que está passando de carro agora? Tá. Então essa é uma personalidade positiva. É algo que é feito que não foi você que controlou, é algo externo, mas que deu uma vantagem para aquela população, pelo menos para a minha rua, né? O pessoal que mora na minha rua aqui tem luz no poste, então aquilo é um exemplo de externalidade positiva. A prefeitura colocou a luz ali e todo mundo se beneficia dela, tá? Só que também existe o problema de externalidade negativa. Ah, uma empresa que está produzindo papel, ela está poluindo o rio daquela cidade que ela produz o papel. É você que está poluindo o rio? Não. Mas é ruim para você a empresa poluir o rio lá, que passa pelo tratamento da água que você bebe? É. Então, poluição é uma externalidade negativa. É algo que você não controla, mas é algo ruim para todo mundo, né? Então, eu dei 2 exemplos aqui, então. A luz do poste é um exemplo de externalidade positiva, aquilo é bom para você. E a externalidade negativa, poluição do rio, poluição do ar, tudo isso é externalidade negativa. Não é algo controlado por você, não foi algo que você causou, mas aquilo te prejudica de alguma forma. Tudo bem? Falha de mercado.
né? Também existem externalidades que causam as falhas de mercado. Então, por causa das externalidades, as falhas de mercado acontecem. O mercado sozinho ele não consegue alocar os recursos, ele fracassa se ele tentar alocar os recursos sozinho, ele precisa de um planejador central. Mas o planejador central vai definir o que a empresa vai produzir? Não. O planejador vai regular o mercado, ele vai garantir o cumprimento das regras, de que está todo mundo fazendo tudo dentro das normas, de que está tudo certinho, de que aquela empresa está poluindo, mas ela está poluindo dentro do limite estabelecido no país, e que aquela rua tem poste, porque a prefeitura fez uma licitação para colocar o poste lá. Então, a ideia do planejador central é garantir o funcionamento do mercado, porque o mercado por si só não ia fazer isso, né? A empresa lá que produz o papel, ela, se não tivesse regulação do mercado, provavelmente ela ia poluir muito mais do que ela polui. Se não tivesse nenhuma fiscalização da prefeitura, provavelmente não ia ter luz no poste, né? Então é sobre isso que eu estou falando para vocês. Externalidade e falhas de mercado, elas existem. Então, o papel do governo é melhorar os resultados do mercado, porque os mercados sozinhos não conseguem atuar, né? Ele não consegue fazer a melhor alocação de bens e serviços para todo mundo. Tudo bem? Vamos lá. Agora, o último bloco, né, de como a economia funciona, que é o princípio 8, 9 e 10, que é o terceiro bloco do nosso primeiro capítulo do conteúdo, tá? Bom, princípio 8. Às vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Eita. E, gente, o princípio 8 não é esse, não. Deixa eu só olhar aqui, porque eu fiz um slide novo do princípio 8, mas eu não mudei o título do princípio 8, tá? Mas eu não vou fazer vídeo de novo. Eu vou falar para vocês o nome do princípio 8, depois vocês vão ler no livro, tá? O princípio 8 é: o padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços, tá? Esse é o título do princípio 8, não é o que está no slide. O texto está certo, o texto é isso mesmo. Um país mais produtivo tem um padrão de vida mais elevado, tá? Isso é uma premissa, isso é o princípio 8 da economia. Um país mais produtivo tem um padrão de vida melhor. O que é a produtividade, né? Produtividade é a quantidade de bens e serviços por unidade de insumo de mão de obra. Um país onde as pessoas produzem uma grande quantidade de bens e serviços por unidade de tempo, no mesmo tempo, né? Assim, os Estados Unidos produz 10, a China produz 9, o Brasil produz 2. Né? Esse é o exemplo. No geral, as pessoas desfrutam de padrões de vida mais elevados. Então, um país mais produtivo, consequentemente, é um país com uma melhor qualidade de vida, né? É um país com um padrão de vida maior das pessoas. Tudo bem? Então, esse é o princípio 8 da economia. Tá? Vou ler o título novamente para vocês, porque no slide está escrito errado. O princípio 8 é: o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Tudo bem? Vamos lá. Princípio 9. Os preços sabem quando o governo emite moeda demais. Eu adoro esses títulos, é bem engraçado. Os preços sabem. Parece que o preço está indo lá. Ô, meu filho, você está emitindo muita moeda, hein? Engraçado. Bom, muita moeda em circulação na economia mostra uma economia aquecida, né? Muita moeda circulando, muita moeda em circulação. Os mercados vão lá e aumentam o preço dos produtos. Por quê? Tá todo mundo gastando aí, virou festa da uva. Vamos aumentar o preço. Essa geladeira custa 1.000, vamos colocar 1.300, né? Vamos ganhar uma margem de lucro maior, já que tá todo mundo comprando, né? Então é isso. Os preços sabem quando o governo emite moeda. O preço vai lá no governo e fala: olha, você está emitindo muita moeda. É quase isso. E o que isso causa? Inflação. O que é inflação? Aumento generalizado e contínuo do nível de preço da economia. Essa é a definição de inflação. Como que você explica inflação para uma criança de 8 anos? Fulano, o que é inflação? Aí você vai falar: aumento generalizado e contínuo do nível de preço da economia. Não tem outra forma de explicar a inflação. Inflação é isso. Vamos lá. A moeda sofre perda de valor quando o governo emite muita moeda. Ela se desvaloriza. Né? Muita moeda circulando, muita na economia, oba-oba. Opa! O valor de compra, o poder de compra daquela moeda cai. Tá? Tem muita moeda circulando. Né? Se passar um helicóptero aqui e começar a jogar dinheiro para todo mundo,
fica obsoleto, né? O dinheiro fica obsoleto, ele perde a função dele, ele perde a função, o valor que ele tem, né? É papel do governo controlar a emissão de moedas de acordo com suas políticas econômicas em prol do bem-estar da sociedade. A ideia do governo é essa, né? O governo, ele vai controlar o que é, como vai estar a circulação de moeda a cada período, de acordo com a política que ele quer fazer. Ele quer fazer uma política que ele quer injetar moeda na economia porque está muito fraco. Opa, a inflação começou a subir. Ele tira a moeda da economia porque a inflação está subindo. Vamos desaquecer um pouco, entendeu? Então, as políticas econômicas são para isso. Para quê? Para você proporcionar um bem-estar para a sociedade. Essa é a função da moeda. Tá? Essa é a função do governo, no final das contas, né? Não é a função da moeda. É a função do governo ele trabalhar com políticas econômicas em prol do bem-estar, né? Em prol do bem-estar da gente, das empresas, das famílias. Quando a gente fala famílias, né, que está no texto bastante aí, são a gente, né? Os agentes, né? Os indivíduos. Bom, princípio 10, já falei do 9 aqui, tá. Último princípio. A sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Vou só explicar para vocês rapidamente. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Não existe uma definição, tá? Desses três termos. O que é curto prazo? Qual que é o período de curto prazo? Qual do médio? E do longo prazo? Não existe uma definição, não existe um acordo entre, olha, o curto prazo é esse aqui, o médio prazo é esse aqui, e o prazo e o longo prazo é esse. Mas eu vou falar para vocês uma regra de bolsa, do que geralmente funciona, tá? Curto prazo, geralmente é uma questão de 2 anos ali, tá? Por aí. Médio prazo é acima disso, né? Acima de 2 anos até uns 9 anos, talvez, né? E longo prazo depois de 10 anos, é uma coisa longa, né? Quando você pensa em longo prazo, joga mais de 10 anos aí, é uma coisa por muito tempo, tá bom? Mas qual que é o problema? A sociedade enfrenta um trade-off no curto prazo, ou seja, naquele ano e no ano seguinte, no máximo, tá? Aconteceu alguma coisa, naquele ano, no ano seguinte, alguma coisa vai estourar. Mas qual que é o trade-off? O trade-off é a escolha que eu falei, né? Entre inflação e desemprego. Opa, qual que você quer? Você quer desemprego? Você quer inflação? Você quer desemprego? Você quer inflação? Entendeu? Esse é o trade-off que a economia enfrenta no curto prazo, naquele momento que aconteceu alguma coisa. Tá? Efeitos de curto prazo para a injeção de moeda na economia. O que a injeção de moeda na economia causa no curto prazo, naquele iníciozinho? Estimula o consumo e a demanda por bens e serviços, então isso é uma coisa boa. As empresas elevam seus preços pelo aumento da demanda, ok, também é uma coisa boa para as empresas, que elas estão vendendo, elas estão tendo uma margem de lucro maior. E como ela está produzindo mais, ela está vendendo mais, ela está vendendo mais caro, elas acabam contratando mais. Então, ela vai falar para mim, isso não é problema não, só vi vantagem. A empresa estimulou o consumo da demanda, então as pessoas estão gastando dinheiro. A empresa está elevando o preço, mas ela está produzindo mais. As empresas estão contratando mais gente para trabalhar. Então está tudo certo, não tem trade-off nenhum, está tudo maravilhoso. Porém, no curto prazo é isso. O que acontece no longo prazo? Inflação. O que é inflação? Aumento generalizado e contínuo de preço na economia. Como que você explica para quem é de 8 anos? Desse mesmo jeito. Por que o problema está no longo prazo, né? Tem um autor que fala assim, a longo prazo a gente vai estar tudo morto, então esquece isso, né? Mas a gente tem que falar de longo prazo, tá? Quando a gente fala de economia, a gente fala de curto prazo, a gente fala de médio prazo, a gente fala de longo prazo. Em todos os momentos a gente vai falar de curto prazo e de longo prazo, tá bom? Porque as coisas mudam. Por que no longo prazo dá problema? Porque existe esse trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo, só que eu falei 3 vantagens para vocês. Estimulou o consumo e a demanda, as empresas estão aumentando o preço, só que elas estão produzindo mais o produto, e elas estão contratando mais gente. No curto prazo está maravilhoso. O que acontece no longo prazo? Passou aquele 2 anos ali do frenesi, da festa da uva, o prazo se estendeu. A empresa, o consumo vai se permanecer no tempo? Aquele aquecimento de consumo? Não vai. Você comprou uma geladeira hoje, ano que vem você vai comprar outra? Você tem 2 televisões em casa, você não quer mais televisão. Ano que vem você vai comprar outra? Não vai, né? Então, assim, em algum momento muito curto, esse aquecimento do consumo acaba, tá? Por bens e serviços. As empresas, elas vão reduzir o preço porque a demanda deu uma desaquecida?
Não. As empresas vão contratar mais gente? Não. Então, ela não reduziu o preço, ela não voltou o preço para o preço inicial, e ela não vai contratar mais gente porque ela está produzindo pouco agora, porque as pessoas estão comprando menos geladeira. Ou seja, elas vão manter um preço alto e elas vão acabar demitindo gente, tá? Porque ela produzia 10, agora ela produz 7. Então ela não precisa daqueles funcionários lá. Ela pode ter menos, tá? Então, no longo prazo existe esse problema, né? O problema de inflação. Então, inflação e desemprego no curto prazo, você fala, isso não é problema nenhum, né? Eu só vi vantagem ali. Só que no longo prazo, isso vira inflação, né? Aí você fica naquele negócio. Eu quero inflação ou eu quero desemprego. Só que no final das contas você vai ter os dois, né? Lá na frente, lá no longo prazo na frente, você vai ter inflação e desemprego. Você vai ter dois problemas, tá? A economia desaqueceu, os produtos não voltaram ao preço original, gerou estoque de produto para a empresa, gerou desemprego e gerou moeda desvalorizada, tá? Então, esse é o último princípio dos 10 princípios da economia. Tudo bem? Bom, acabou o capítulo 1. Se você quiser dar uma pausa agora no vídeo, a hora é agora, pausa o vídeo, estica o corpo, vai tomar um café, toma uma água, vai no banheiro, dá uma alongada, assim, tá? Até esse aula. E daqui a pouco a gente volta. Se você falar assim, hoje eu vou assistir essa aula com qualidade, fiz os fechamentos e tal, fui pro livro, li o capítulo 1 inteiro. Beleza. Amanhã você assiste o resto, ou depois, mais à tarde, tá? Mais à noite, de madrugada. O que você faz da meia-noite às 6? Pô, você dorme, então assiste a aula, né? Tô brincando, gente. Então, assim, dei uma pausa agora para vocês pausarem o vídeo, se vocês precisarem, tá? Agora a gente vai começar o capítulo 2, tá bom? Bom, capítulo 2 ele tem um título meio esquisito, né? Pensando como um economista. Tudo bem, vocês não são economistas e nem se formarão em economia. Mas o capítulo é justamente para isso. É para você que não é economista, para você pensar como um, para você ver como os economistas pensam, tá bom? Então, tudo bem, eu sei que vocês não são economistas, tá? Mas esse capítulo traz temas importantes como método científico, papel das hipóteses, entre outras coisas, que eu vou falar aqui para vocês, tá? Método científico, observação, teoria e mais observação. O que a gente fala sobre método científico na economia? Isaac Newton criou sua teoria da relatividade depois de ver uma maçã cair de uma árvore. Diz a lenda, né? A lenda fala que é assim. Um economista fala do trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo. Mas como ele prova isso? Eu dei uma teoria para vocês. Acontece isso, acontece isso, acontece isso, pá, desemprego, pá, inflação. Tá? Eu dei uma teoria para vocês e expliquei o porquê aquilo aconteceria. Eu consigo provar isso para vocês na prática? Eu até consigo, mas eu vou acabar com a economia de um país só para provar para vocês que deu certo, né? Então, assim, o que eu faço? Eu vou coletar dados daquele país lá de 10 anos, falar, aqui a moeda estava mais desvalorizada, a economia estava aquecida, vendeu tanta geladeira e gerou isso aqui de desemprego daqui a 20 anos. Ok, consigo fazer isso. Mas quando você fala de método científico de observação e teoria na economia, é impossível você retratar aquilo com uma facilidade que você retrataria um experimento em laboratório, como um biólogo. Você vai analisar uma célula, aí você coloca um negocinho lá naquele negócio que você olha, que não sei nem o nome daquilo, e olha lá e faz suas anotações, estuda aquilo como funciona. Beleza. Só que como um economista faz isso? Não dá, é impossível, tá? Observação, teoria e observação é uma coisa muito difícil para economista, porque ele não consegue colocar o experimento dele dentro de um laboratório, tá? Então, assim, a gente trabalha com teoria, pode ser que aquela teoria não vale naquele momento, mas vale em outro, não valeu para aquele país, mas valeu naquele, mas a teoria é uma simplificação do que as coisas geralmente acontecem, tá? O papel das hipóteses. Então, frente a isso que eu disse, o papel das hipóteses é muito importante para a gente, né? Uma hipótese é uma simplificação do mundo real, e o real é complexo, né? Para que possamos entender os fenômenos de uma forma mais didática e fácil.
Tá? Porque imagina, eu vou explicar a economia para vocês, vou pegar todos os problemas da economia do mundo e vou trazer aqui nessa aula. Não vai ter como, né? A gente tem que falar de um pouquinho em pouquinho de cada vez. Talvez depois, algum dia, a gente consiga juntar tudo aquilo na nossa cabeça. Mas a gente traz algumas hipóteses básicas para a gente falar de algum assunto específico. A gente não fica trazendo tudo na hora, né? Na economia, geralmente usamos a comparação entre dois países, entre dois bens, um trade-off entre duas situações. Por quê? Porque a gente quer simplificar a história, a gente só quer falar o que é relevante para a gente naquele momento, tá? E a gente quer jogar num gráfico. O economista adora gráfico, tá? Então, assim, comecem a se familiarizar com gráfico, comecem a se acostumar com gráfico, porque gráfico é uma coisa que a gente vai usar o semestre todo. E você, não sei mexer em gráfico, não sei fazer gráfico, não sei nem analisar um gráfico. Você vai ter que aprender a analisar um gráfico. Você vai ter que aprender a fazer um. Eu vou te dar uma questão lá na lista de exercícios. Eu vou te dar uma situação e você vai ter que desenhar um gráfico. A partir da situação que você leu. Então, assim, comecem a olhar para gráfico com bons olhos. O gráfico é amiguinho da gente, tá? O gráfico, ele serve para facilitar a nossa compreensão de uma teoria econômica tão complexa, tá bom? Então, tá. Falei dos gráficos, familiarizem com os gráficos. Beleza. Bora. Modelos econômicos. Vou falar agora de modelos econômicos. Os economistas usam modelos econômicos para aprender sobre o mundo. São modelos econômicos. Os modelos econômicos são compostos por diagramas e equações. Então, nas hipóteses lá, eu falei dos gráficos. A gente adora gráfico, né? Só que agora eu já estou incluindo mais coisas. A gente adora gráfico, diagrama e equação. Então, está piorando o negócio, tá? Então, é bom você começar a se familiarizar, porque o negócio só piora, não melhora não. Neste modelo, não incluímos todas as variáveis da economia, como eu já disse lá, igual nas hipóteses, né? A gente não consegue trazer todos os problemas junto, não. A gente tem que analisar um de cada vez, ou dois por vez ali, para colocar num eixo X e Y, tá tudo certo. A gente só o que a gente quer explicar, a gente consegue trazer na teoria, né? Por isso que a economia é uma coisa complexa, né? Porque como você vai falar de uma coisa sem falar de outra? Só que se você falar de outra, você tem que puxar outra. Aí se você falar de outra, você tem que puxar outra. Aí daqui a pouco você tá num looping atemporal, falando de tudo e não saindo do lugar, né? Esse é o problema da economia. Por isso que a economista é tudo meio maluco. Eu sou economista, tá? Só para avisar. Existem dois modelos introdutórios do que? Desses diagramas e equações, porque a gente quer modelo econômico, a gente quer aprender sobre como o mundo funciona, sobre como as coisas funcionam. Então, esses dois primeiros modelos, diagramas e equações, blá, 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 é o diagrama do fluxo circular da renda, como que a renda transita na população, na sociedade, como que a renda enquanto família e a renda enquanto empresa circula entre a gente sem a gente ver. Sem a gente olhar, ela faz exatamente o que eu vou explicar para vocês agora, sem você ter percebido isso. Fronteira de possibilidade de produção é o segundo gráfico que eu vou mostrar para vocês, mais um exemplo de modelo econômico, tá? Bom, vamos para o primeiro. Diagrama do fluxo circular. Fluxo circular do quê? Da renda. Como que o dinheiro anda, tá? É isso que eu vou mostrar para vocês. É um modelo visual, né? A próxima imagem é um gráfico todo bonitinho que eu vou explicar para vocês. É um modelo visual da economia que mostra como os dólares circulam pelo mercado. Tá dólares porque o livro é americano, né? Mas assim, como o dinheiro circula pelo mercado entre as famílias e empresas. O diagrama é uma representação esquemática da organização da economia. As decisões são tomadas por famílias e empresas que interagem nos mercados de bens e serviços, onde as famílias são compradoras e as empresas vendedoras. Então, no mercado de bens e serviços, você, enquanto agente, você é consumidor da empresa. Você vai na padaria, você vai no mercado, você compra roupa, você é o consumidor, você é quem está comprando nesse momento, tá? Só que do outro lado, nos mercados, você tem bens e serviços, aí você tem os mercados pelos fatores de produção. É o outro lado da moeda. Pelo outro lado da moeda, você, como família, é o vendedor, porque você está vendendo os seus bens, seus fatores de produção. Você está vendendo terra, capital e trabalho. Trabalho o quê? A sua força de trabalho. Você é funcionário. Você está vendendo a sua força de trabalho para a empresa. Então, nesse segundo caso, você é vendedor, tá? Então, o dinheiro circula de duas formas. De uma forma enquanto você é consumidor e compra, e de uma forma enquanto você é vendedor e vende. Você compra o quê? Bens e serviços. Você vende o quê? Você vende sua força de trabalho. Você vende seu capital. Você vende a sua terra.
tá bom? O conjunto externo de setas, que eu vou mostrar agora no próximo gráfico, representa o fluxo do dinheiro, enquanto o fluxo interno refere-se ao fluxo correspondente de insumos e produtos. Ah, professor, não entendi nada. Relaxa, vou mostrar agora. Vamos lá. Esse é o diagrama do fluxo circular da renda. Ah, professor, como que o dinheiro anda na economia? Ele anda assim, ó, desse jeitinho que você está vendo. Aí como você explica isso para uma criança de 8 anos? Ah, como que a criança, tipo, né, a criança acordou assim 8 horas da manhã e te pergunta assim: "Ô pai, como que o dinheiro circula na economia?" Aí você vai abrir esse livro nessa página e vai mostrar para ele, falar, é assim ó, que circula, tá? Então vamos lá. Primeira coisa de tudo que a gente vai ver é tem que começar, a gente tem que começar de algum lugar, né? Então vamos começar nesse ponto aqui, ó. Famílias. A gente, eu, você, a gente compra e consome bens e serviços, tá? Somos consumidores. Só que a gente possui... Não, vamos por aqui. Primeiro vamos falar da parte externa, da seta preta, que é o fluxo de dinheiro, que está aqui, fluxo de dólares. Vamos falar da parte do fluxo de dinheiro. Enquanto família, você compra e consome bens e serviços. Então, o seu dinheiro sai daqui e entra nesses gastos aqui, ó. Aí o seu dinheiro entra no mercado de bens e serviços, porque você está comprando bens e serviços no mercado, tá? Então, na seta preta, você, quanto consumidor, quanto agente, família, né? Você saiu daqui e o seu dinheiro veio para cá, tudo bem? Você comprou, a empresa te vendeu. Só que o que acontece? O que acontece com esse dinheiro que entrou aqui? Opa, no mercado de bens e serviços, é receita. A empresa te vendeu aquele produto. Então, é receita para a empresa, gerou dinheiro para a empresa. Receita. O que a empresa faz com o seu dinheiro que você comprou aquele produto lá? Ela produz mais bens e serviços para te vender, tá? Se ela produz mais bens e serviços para produzir mais e para te vender, ela contrata fatores de produção, né? Não, vou falar só da parte de fora primeiro. Aqui eu falei só da família que compra bens e serviços e a parte de fora, aquilo entra como gasto no mercado. A empresa, o mercado, pega aquele dinheiro que é a receita dela e produz mais bens e serviços, tá? Só que o que a empresa precisa pagar? Qual que é o custo da empresa? Porque se ela tem a receita, ela tem um custo, né? Qual é o custo da empresa produzir aquilo? Salários, aluguéis e lucro, tá? Então, o custo da empresa é isso aqui. O custo para ela te produzir é isso, tá? Ela pegou aquele dinheiro para te produzir, mas isso que está pagando. Opa, entrou no mercado de fator de produção, agora trocou o negócio. As famílias vendem a força de produção e as empresas compram a força de produção. Ela contrata o funcionário. Nessa que ela contratou o funcionário, é gerada uma renda para esse funcionário, né? Porque ele trabalhou, ele vendeu a força de trabalho dele, e essa renda entra aqui e volta para essa família. Então a família consome no mercado, gasta dinheiro. A empresa, ela pega aquele dinheiro que você gastou e virou receita para quê? Para ela produzir. Produziu, tudo bem. Só que para ela produzir, ela precisa de gente, ela precisa de equipamento, ela precisa de material. Então, ela gasta esse dinheiro aqui, aluguel, salário. Então. Entrou no mercado de fator de produção. A empresa está vendendo um produto para você, mas você é funcionário dela, você foi contratado. Então, ela te paga um valor, ela te paga um salário para você trabalhar para ela. Opa, o dinheiro voltou para você. Eu só expliquei a seta preta de fora, tá? Agora eu vou explicar a seta de dentro, que é o fluxo de insumo e produto. Tudo bem? Vamos começar na família de novo. As famílias possuem e vendem fatores de produção. Quais são os fatores que eu falei na outra página? Terra, capital e trabalho. As famílias vendem a terra, elas vendem a sua força de produção, que é o trabalho, e elas vendem o seu capital, tá bom? Então, o fluxo é no sentido inverso. Então, a família, nesse caso aqui, ao mesmo tempo que aqui ela está gastando dinheiro vindo para cá, aqui ela está vendendo força de produção, ela está vendendo fatores de produção e vindo para cá, tá bom? Então, agora o sentido é outro. Ela entra aqui vendendo fatores de produção. Famílias vendem, empresas compram.
Opa, ela vendeu os fatores de produção. Para quem? Para a empresa. Então, a empresa, ela contratou e usou os seus fatores de produção. Então, esse dinheiro vem para cá. A empresa te contratou para trabalhar, ela alugou aquele espaço para produzir e etc. Tá? O que, que a empresa fez aqui? Opa, ela te contratou, ela comprou máquina, ela alugou um espaço, ela está produzindo. O que, que ela está produzindo? Bens e serviços. Então, os fatores de produção entram aqui na setinha vermelha, a empresa produz o que tem que produzir e sai aqui na forma de bens e serviços. Para quê? Porque quando chega aqui, as famílias compram os bens e serviços e as empresas estão vendendo esses bens e serviços, tá? Chegou aqui no mercado de bens e serviços, então a empresa vende. A empresa vendeu, né, bens e serviços comprados por quem? Pela família. Então, isso volta para cá. Então, o grande tchan desse negócio esse é o fluxo circular da renda, em que, no sentido anti-horário, que está no slide para vocês, é o fluxo do dinheiro, o que você gastou, o que entrou como o que você gastou enquanto família, o que entrou como receita para a empresa, o que entrou como empresa de salário, aluguel e o que entrou como funcionário. O sentido inverso é o fluxo de insumos e produtos. Insumo, terra, capital, trabalho, mão de obra, tudo isso, tá? O que é um insumo da família? Terra, capital, trabalho. Ela vende a força de trabalho dela. Entrou no mercado de fatores de produção. Ela está vendendo os fatores de produção para quê? Para as empresas produzirem bens e serviços. O que as empresas fazem com bens e serviços? Joga isso no mercado, porque elas vão vender isso para as famílias. Então, o fluxo circular da renda, ela tem dois sentidos. O primeiro sentido anti-horário é o fluxo do dinheiro, como o dinheiro está circulando ali entre empresa e família, e o de dentro é no sentido horário, no fluxo de insumo e produto, como a questão de insumo e produto está sendo circulado na maneira inversa. Tá? Todo esse diagrama é o diagrama circular da renda. É como o dinheiro e bens e serviços transitam na economia, tá? A nossa economia funciona exatamente desse jeito, mas talvez vocês nunca tinham imaginado que existe um esqueminha para mostrar como que é, tá bom? Bom, segundo modelo, fronteira de possibilidade de produção. O que é? Né? Eu já falei do fluxo circular da renda, agora estou falando do segundo modelo que eu quero mostrar para vocês hoje. É um gráfico que mostra as combinações de um produto que a economia tem possibilidade de produzir, dados os fatores de produção e a tecnologia de produção disponíveis. Tá? Eu não falei lá que os recursos são escassos, então a gente sempre vai trabalhar com o que dá para fazer, a gente não vai trabalhar com o infinito, não. A gente sempre vai trabalhar com uma restrição ali. Ó, o que dá para fazer é isso, tudo bem? A economia é muito real nesse ponto, inclusive nos gráficos. Ela mostra as combinações de produtos que a economia pode produzir a qualquer combinação na fronteira ou dentro dela. Já vou mostrar o gráfico para vocês para falar o que é a fronteira. Né? Pontos fora da fronteira não são viáveis, pois os recursos são escassos. A inclinação da fronteira de possibilidade de produção, da FPP, mede o custo de oportunidade de um carro em termos de computadores. Então, eu não falei que eu estou explicando dois bens, o carro e o computador, porque eu quero colocar aquilo num gráfico. Então, eu vou mostrar a fronteira de possibilidade de produção só desses dois bens para vocês entenderem a teoria sobre o que é a fronteira de possibilidade de produção. Tá bom? Esse custo de oportunidade varia. O custo de oportunidade é um conceito que eu falei lá atrás. Tá? Custo-benefício, lembra? Dependendo da quantidade de cada um desses bens que a economia estiver produzindo. Então, vamos para o nosso gráfico de fronteira de possibilidade de produção. Qual que é a nossa fronteira de possibilidade de produção? Exatamente essa aqui, ó. Essa vermelha aqui, mais forte, ela é a nossa fronteira. Tudo que está acima dela, né, o que está para cima e para a direita, não dá, né? Não vai ser produzido. O máximo que dá para ser produzido está aqui dentro, na linha para dentro, tá bom? Então, ela é a nossa fronteira. Por que eu chamo de fronteira? Porque chegou ali, o máximo que você consegue é ali. Passou dali, você não consegue, tá bom? É isso. No eixo Y eu tenho quantidade de computador produzido e no eixo X uma quantidade de carro produzido, tá? Então, o que a gente mostra aqui, ó? Que nesse exemplo, o máximo que a gente pode produzir de computador são 3.000 computadores se a gente produzir 0 carro.
tá? Então a gente está nesse eixo aqui, ó. Se eu produzir nada de carro, eu consigo produzir 3.000 computadores. Da forma inversa, eu quero produzir o máximo de carro que eu posso sem produzir computador. Então eu consigo produzir até 1.000 carros se eu não produzir nenhum computador, tá? Então ela está dando esse trade-off aqui, computador e carro. Quanto que eu quero de cada, tá? Então vamos lá no ponto A. O ponto A é meu primeiro exemplo. Eu quero produzir 600 carros e 2.200 computadores. Beleza, eu estou na fronteira, é o máximo que eu consigo produzir. Qualquer ponto dessa fronteira eu posso fazer. Todo ponto que está nela. Ó. O F, o A, o B, o D. Qualquer ponto dentro dela eu posso fazer. O D é esse aqui, tá? Posso fazer um ponto aqui, X, um ponto Z aqui, um ponto J. Eu posso fazer infinitos pontos dentro da curva ou no limite da curva, na fronteira da curva. Fora da curva, eu não consigo produzir nada, porque os meus bens, os meus serviços são escassos, tá? Os meus insumos são escassos. Então, fora da curva, eu não consigo fazer nada. Eu consigo produzir dentro da curva ou, no máximo, na fronteira. Mas a gente é economista, a gente é capitalista, a gente quer produzir o máximo que dá. Então, a gente vai produzir na fronteira o máximo que a gente consegue de cada bem e serviço, tá bom? Porque a gente quer maximizar o lucro, a gente quer vender mais, produzir mais o máximo que der, tá bom? Então, no meu ponto A, eu quero produzir 2.200 computadores e 600 carros. É o máximo que eu consigo, dada essa minha combinação de cesta. Quando a gente fala combinação de cesta, é justamente isso. Geralmente, vocês têm dois bens ou serviços dentro de uma cesta, que está sendo representada pelo eixo Y, que são os computadores nesse caso, e pelo eixo X, que são os carros. Então, aqui eu tenho uma cesta XY, X carros, Y computadores. Tá bom? Então, qual é a cesta que eu produzo, a cesta de bens e serviços que eu produzo no ponto A? Eu produzo 600 e 2.200, tá? Plano cartesiano, matemática básica, x, y, sempre, tá? Não, agora eu quero produzir o ponto B. Eu sou outra empresa, eu quero produzir mais carro, um pouquinho mais de carro, e eu abro mão, então menos computador. Então eu quero produzir 2.000 computadores e 700 carros. Também estou no máximo que eu posso? Estou, beleza, tá tudo certo. Eu posso produzir A ou B? Posso. O que diferencia? Diferencia o que eu quero. Se eu quero produzir mais computador, se eu quero produzir mais carro, tá? Isso aí vai da minha preferência. Mas ambos são os limites da fronteira que eu posso produzir, minha produção máxima, tá? Eu quero produzir o ponto C. O ponto C está onde? Está fora da curva. Eu consigo? Não. Por quê? Porque meus recursos são escassos. Eu não consigo produzir essa quantidade de carro a essa quantidade de computador, tá bom? É impossível. Então, qualquer ponto fora da curva de possibilidade de produção, fronteira de possibilidade de produção também se chama curva de possibilidade de produção, tá? Então, qualquer ponto fora da curva, eu não consigo fazer. Eu quero produzir o D. Eu não quero produzir o máximo na fronteira e estou bem com pouco. Eu quero produzir 300 carros e 1.000 computadores. Posso? Pode. Qualquer ponto dentro da curva, você, tá tudo certo. Eu quero produzir o ponto E. Eu quero produzir pouquíssimo computador e o máximo de carro que der. Pode? Pode. Você tem esse ponto aqui, essa coordenada. Tá? Não, eu quero produzir o F. Eu quero produzir o máximo de computador que eu puder e o mínimo de carro possível. Pouquinho carro só. Posso? Posso. Ponto F, tá aqui, tá? Eixo XY. X, Y. Tá bom? As coordenadas vão ser sempre assim. XY, XY. Qual é o valor qual é a fronteira de possibilidade de produção do ponto A? Você vai colocar ponto A é 600, abre parênteses, 600,2.200, fecha parênteses. Essa é a minha coordenada do ponto A, x, y. Tá bom? Então, o que é a minha fronteira de possibilidade de produção? É justamente isso. É o máximo que eu posso fazer de acordo com a minha escassez, de acordo com o meu limite do que eu posso produzir e de acordo com as escolhas que eu queira fazer. Eu quero produzir menos do máximo. Eu quero produzir isso aqui, o ponto A. Eu quero produzir o B, eu quero produzir o E, eu quero produzir o F.
Tudo isso aqui eu posso fazer de acordo com a minha preferência. O ponto C é impossível, tá bom? Opa, aconteceu um avanço tecnológico na indústria da informática, da economia, e possibilitou que mais computador pudesse ser produzido ao mesmo número de carro. Então, a minha curva, que era assim, ela expande no eixo do computador, porque o meu avanço tecnológico na parte da informática ampliou a produzir mais computadores. Então, eu saio de um ponto 2, no ponto de 3.000 computadores que eu produzia com esse avanço tecnológico, e minha curva desloca para cá, para 4.000 computadores. Agora, na mesma quantidade de carros, eu consigo produzir de 3.000 para 4.000 computadores. Tá? Eu consigo aumentar minha produção de computador, de carro? Não. O avanço tecnológico foi na indústria da informática. Então, eu aumentei aqui o número de computadores que eu posso produzir. Esse lado da curva desloca. Esse lado do carro fica intacto, porque eu não aumentei a minha tecnologia do carro, só do computador, tá? Então, existe a possibilidade de deslocar a curva só de um lado, só do outro lado, ou deslocar a curva inteira, em cima e embaixo, tá? Mas não é o caso ainda, eu ainda não cheguei lá, eu estou mostrando um exemplo de deslocar a curva. Opa, avancei a tecnologia de computador, consigo produzir mais. Ah, então tá, então a minha fronteira de possibilidade de produção, ela deslocou daqui para cá. Ah, e o que aconteceu com o carro? Não, o máximo que eu consigo produzir do carro ainda é essa, a tecnologia do carro não melhorou em nada por enquanto, tá bom? Se você sair do ponto A para o ponto G, ficou bem estranho isso que eu falei agora, mas enfim, a fronteira de possibilidade de produção desloca para fora, ou seja, ela vai do 3 para o 4, ali no eixo Y, tá bom? E se a economia está indo do A ao G, que é aqui desse ponto para esse ponto, a produção de carro e de computador aumenta. Né? Então, aqui no ponto A, você produzia antes 600 carros e 2.200 de computador. Agora, com a minha fronteira deslocou para cima, eu consigo produzir mais computadores ao mesmo número de carro. Então, como minha curva deslocou um pouquinho para cima, eu consigo produzir agora esse ponto aqui, que é o G, que eu consigo produzir hoje mais computadores e um pouquinho mais de carro também, entendeu? Porque minha curva, ela fez assim, ela estava assim, ela fez assim, ó, opa, aumentou aqui, tá bom? Se fosse um exemplo contrário, então a minha curva cinza. Existia um avanço na tecnologia que eu consigo produzir mais carros do que antes. Opa, vai mexer no computador? Não, o computador vai continuar produzindo a mesma coisa. Vai produzir mais carro? Vai, vamos supor, vai para cá agora, vai para 1.500 carros. Então, minha curva vai ficar aqui, ó. O computador não vai ficar intacta, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, e carro aumentou. Então, a minha curva deslocou no eixo de baixo. Tá bom? Apareceu uma tecnologia que aumentou a produção de computador e de carro. Então desloca tudo. Desloca tudo aqui, ó. Tá bom? A curva desloca quase paralela, tá? Ela era uma, ela pula dos dois eixos se aumentar as produções dos dois. Tá bom? Bom, a última parte do conteúdo que eu tenho que passar para vocês do capítulo 2 é isso aqui. Na hora de fazer o fechamento, pode fazer o fechamento até onde eu cheguei. Tem mais coisas para frente, mas não precisa. Pode ler, questão de conteúdo é sempre importante. Mas o que eu queria dar de aula do capítulo 2 acaba aqui, nesse conceito de macro e microeconomia. Tudo bem? A microeconomia, que a gente pensa uma coisa menor, uma coisa micro, né? É o estudo de como as famílias e as empresas tomam decisões e de como interagem nos mercados, que a gente já falou lá nos princípios, como as famílias interagem, etc. A macroeconomia estuda os fenômenos da economia como um todo, incluindo inflação, desemprego, crescimento econômico. Então, enquanto a microeconomia está preocupada com a preferência do consumidor, com aquela economia daqueles mercados, aquela família, aquele consumo da família, o gasto da empresa, o custo da empresa, a macro está preocupado com o agregado disso tudo, com a inflação, o que milhares de empresas e milhares de famílias estão fazendo na economia em relação à inflação, em relação ao desemprego, em relação ao crescimento econômico. Tá? Então, é como se tivesse um guarda-chuvão, que esse guarda-chuvão grandão é a macroeconomia, e embaixo desse guarda-chuvão grandão, você tem a microeconomia, tá? Que a microeconomia é um pedaço de toda a macro, né? Se você olhar com o microscópio, você vai ver a micro. Se você expandir,
você vai ver a macro, tá? Então, se olharmos para as microeconomias dentro de um país, para as infinitas microeconomias dentro de um país, você pode ter uma projeção da macro. Então, assim, o que aquelas milhares de empresas estão fazendo? Está gerando inflação? Opa, isso é um problema macro agora, entendeu? Ou seja, a microeconomia é uma parte unitária do que a macro estuda. São coisas complementares, a micro está dentro da macro e são áreas completamente diferentes. A micro você estuda o agente, a família, o consumidor, a empresa, o custo, o benefício, o preço, etc. A macro você estuda o problema maior. Você estuda o agregado de todas aquelas micro, família, empresa, etc., no âmbito macro. Ah, eu preciso fazer uma política econômica para pôr dinheiro na moeda, em circulação na economia. É macro. Ah, inflação, vamos tirar dinheiro da economia. É macro, tá? Tudo que você pensa nesse problema maior é macro, e tudo que é um problema específico, pequeno, da empresa, da família, do agente, é micro. Tá bom? Bom, dúvidas sobre a aula de hoje? Eu até coloquei o meme do gatinho aqui, que no final da aula vocês vão estar chorando, provavelmente. Brincadeira, gente. A aula foi super de boa, foi super tranquila, tá? Espero que vocês tenham aproveitado a aula do máximo possível, assistindo a aula focado, pausando o vídeo, anotando. Isso é muito importante, pessoal, muito importante mesmo. Manda um e-mail para esse professor que vos fala, sou eu, o meu e-mail é esse, todo mundo tem o meu e-mail. Não deixe as dúvidas acumularem. Então, assim, semana que vem tem atendimento. Me manda e-mail amanhã, quando você assistir essa aula, hoje de madrugada, que alguma hora eu vou te responder, no máximo até o horário de atendimento, tá? Não deixe acumular dúvida, porque tudo isso que eu falei para vocês são conceitos muito importantes para frente, que vai ser importante para frente, que vai ser importante para frente. Então, todas as aulas são muito importantes, tá? Tirem suas dúvidas no dia dos horários de atendimento, fiquem em dia no conteúdo. Por favor, gente, por favor mesmo. É um conteúdo pesado, que eu estou tentando dar da melhor forma possível, da forma mais leve possível, tá? Para que vocês entendam. Então, assistiu a minha aula, beleza, assistiu o capítulo 1 e 2, vai lá para o seu caderno, vai lá para o livro, lê o capítulo 1 e 2, faz o seu fechamentinho que você está em dia com o conteúdo, tá bom? Eu agradeço pela atenção de vocês, até a próxima aula, e o que eu tinha para dar na aula de hoje é isso. E eu vou encerrar a gravação aqui, tudo bem? Estou deixando o computador voltar à vida, né? Porque ele é meio doido. Vou para a apresentação de vocês. Terminei de gravar. Então, vou interromper a gravação agora, então fiquem bem todo mundo. Dúvidas, me procurem. Pode mandar e-mail. Eu vou responder o mais rápido que eu puder, tudo bem? Por favor, me solicitem. Tenha dúvida, tire dúvida comigo, porque é só assim que vocês vão conseguir avançar no conteúdo. Esse é um conteúdo do capítulo 1 e 2, ainda é básico, mas assim, vocês viram que tem um monte de conceito para a gente ver, tá? Então, assim, por favor, se dediquem semanalmente nesse conteúdo, tá? Um abração a todo mundo. Beijo, Cléo.